O Cruzeiro puxou um ponto lá em Santiago do Chile. A manchete do Cruzeiro, o destaque do Cruzeirão cabuloso com Rubens Júnior. Cruzeiro, Thiago, após segundo tempo com um a menos, leva um ponto do Chile. Volta as atenções para o brasileiro e tem desfalques para o sábado contra o Bahia. O Cruzeiro foi até Santiago no Chile, não marcou, também não levou gols e ficou no 0-0 com a Universidade Católica, quarta rodada da Libertadores. Jogo equilibrado. No primeiro tempo, o goleiro Otávio, que foi o melhor em campo, pegou muito. O garoto Otávio, cria da toca, da base do Cruzeiro. Goleirão Otávio fez uma grande defesa já aos 17 minutos. O atacante Montes chutou, o goleiro fechou muito bem o ângulo, fez uma defesaça salvando o Cruzeiro. Já na segunda etapa, aos 2 minutos, o lance polêmico do jogo. Cruzeiro com 1 a menos. O Arroio deu uma entrada no Mezuki e acabou levando o vermelho direto. O próprio Arroio ficou indignado sem entender o motivo. Não foi uma entrada tão forte. Foi no mínimo discutível, talvez para amarelo, mas o árbitro entendeu de maneira diferente e expulsou o atacante cruzeirense. Então, o segundo tempo praticamente inteiro, Cruzeiro com um homem a menos, sofreu muita pressão, mas segurou o empate fora de casa, puxando um pontinho o placar final, 0-0. Esse placar, Cruzeiro subiu para a segunda colocação no grupo D, os mesmos 7 pontos da Universidade Católica, que lidera o grupo. Já já, o Alexandre Simões vai explicar a situação matemática do Cruzeiro, o que tem que fazer o Cruzeiro para se classificar, mas já te adianto, né? Mudou o regulamento, agora não é saldo de gols, não é número de vitórias, é confronto direto pro desempate na Libertadores. E o Cruzeiro perdeu da Católica no Mineirão. Por isso, nesse momento, inclusive, está em segundo lugar, atrás do time chileno. 11. O Ale Oliveira era ou não era pra vermelho? O Arroio ficou indignado. Boa tarde, sinal eletrônico marcando meio-dia, Ale. Boa tarde, Tiagão. Boa tarde aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu achei que foi lance para expulsão. Acho que o Gerson, que inclusive jogou muita bola e apanhou demais. O Gerson apanhou muito durante o jogo, mas não pipocou não. Eu acho que o lance não era para expulsão de jeito nenhum. Tivemos lances parecidos durante o jogo e no mínimo faltou critério para arbitragem, Tiagão. Ô, Nath Fiuza, a gente observando a competição, né, como um todo, quem viu Cruzeiro e Boca no Mineirão, o árbitro deixou de um tudo, pancadaria total. Quem viu Barcelona de Guayaquil e Boca na noite anterior, o que o time do Boca bateu, o que teve de agressão, teve um jogador expulso do Boca, mas poderia ter tido 2, 3 expulsos, bateram muito, e a conivência total da Conmebol. Pra você, esse lance, o Arroio de fato entrou pra quebrar, era pra vermelho, não era? E aí, Nath Fiuza? Ei, Thiago, boa tarde, viu? Pra você quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, meu abraço pro Alê também. Essa falta de critério é o que mais incomoda, né? Não só de lances semelhantes no mesmo jogo, mas de um jogo pro outro, como você citava. A pancadaria que a gente acompanhou no Mineirão, claramente o Boca tentando parar o jogo a todo momento, indo com mais violência, com mais força nos lances, outros jogos dessa Libertadores, que é uma competição, né? Tida como uma competição, onde os árbitros deixam mais o lance correr, a bola correr, não fica marcando qualquer faltinha. E aí, pros lances de falta, que seriam falta no Gerson, isso valeu? Não, coisa do jogo, não teve intensidade suficiente, segue a vida. E no lance do Arroio, o critério foi diferente. Então é essa mudança de critério que mais incomoda. Ainda que tenha tido ali, né, um pisão, eu acho que era no máximo para cartão amarelo. Por causa da intensidade, um lance na lateral ali do campo, né, enfim. E houveram outros momentos do jogo com faltas semelhantes que os jogadores não foram punidos. Por isso o Cruzeiro fica na bronca, mas também bobagem ali do Arroio, né? Tem que ficar um pouco mais concentrado no jogo para evitar também dar margem para esse tipo de coisa, porque ficar com um jogador a menos inevitavelmente atrapalha muito, né, Thiago? Não tenha dúvida, né? O time teve que correr muito, aliás, um campo pesado, um campo sintético, né? O gramado artificial. Agora, Nath, na sua avaliação pela circunstância do jogo, se
que comemorar. O Arthur Jorge ficou feliz com o pontinho que o Cruzeiro puxou lá em Santiago do Chile. O Simões vai trazer a matemática pra gente já, o que o Cruzeiro tem que fazer daqui por diante para se classificar. Mas na circunstância do jogo, pontinho foi importante, Nath? Eu não sou daquelas que sempre acha que empate é bom resultado quando é fora de casa, não. Acho que há cenários e cenários. E no caso do Cruzeiro, é um ponto que coloca o time à frente do Boca no grupo, né? E é o Boca o próximo adversário, e é um ponto conquistado num cenário em que o Cruzeiro jogou com um atleta a menos. Então acho que nesse caso, pontualmente, eu acho que é um ponto sim que tem que ser valorizado. Acho que o Cruzeiro ficou devendo, principalmente do meio pra frente, um jogo em que Matheus Pereira apareceu muito pouco, e o Cruzeiro naturalmente é dependente do Matheus Pereira, é assim mesmo que tem que ser. Quanto mais ele aparece, melhor pro Cruzeiro, e quando ele vai mal, acaba que o time também cria pouco, fica pouco efetivo no campo do ataque. Então o Cruzeiro no segundo tempo teve que fazer uma escolha que claramente foi a escolha de se defender, né? E se defendeu bem, então acho que tem esse mérito. Se faltou um pouco mais de eficiência, de competência lá na frente, a defesa esteve muito bem postada, segurou a bronca, o João Marcelo entrou bem, Arthur Jorge aumentou a estatura para evitar também o jogo aéreo, né? A Universidade Católica fez gol na bola aérea no Mineirão. Então acho que o resultado de ontem, pelas circunstâncias, pode ser comemorado sim. O que não vai dar para normalizar nem comemorar em sentido nenhum foi o Cruzeiro ter perdido para a Católica no Mineirão, né? Que é o que complica a matemática até aqui. Eu confio muito que o Cruzeiro vá somar pontos jogando lá em Buenos Aires contra o Boca dia 19, até pela circunstância da partida. Diferentemente da partida no Mineirão, em que o Boca estava confortável com o empate, o Boca vai ter que chegar dentro de casa para jogar, né? Não vai poder ficar picotando o jogo o tempo todo, parando o jogo o tempo todo, vai ter que sair pro ataque, isso dá espaços ao Cruzeiro, e a gente sabe que o Cruzeiro se dá bem nesse tipo de duelo. Então acho que é um jogo que o Cruzeiro pode sim, no mínimo aí buscar um empate para depois definir em casa, tendo ainda Católica e Boca se matando na última rodada. Nem tudo está perdido. O ideal ontem era uma vitória e a pressão era por isso, até pela derrota do Boca no dia anterior. Mas com um jogador a menos realmente ficou complicado de atacar. E quem entrou também pouco contribuiu, né, Thiago? É verdade, viu, Nath? Ô, Ale Oliveira, eu vou trazer também o Alexandre Simões para falar da matemática, e eu quero que você analise pra frente, o futuro do Cruzeiro, porque Alexandre Simões, agora, se o jogo de ontem era muito decisivo pro Cruzeiro não perder primeiramente, né? Precisava vencer para equilibrar o fator agora diferencial desta competição, deste ano da Libertadores, que é o confronto direto pro critério de desempate. O Cruzeiro perdeu em casa e empatou lá, então se ele igualar com a Católica em qualquer momento, ele perde nesse critério, porque foi derrotado pela Universidade Católica aqui no Mineirão. O que tem que fazer o Cruzeiro para conseguir avançar? Lembrando, Libertadores passam o primeiro e o segundo colocados de cada grupo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Ale, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, o grupo D está muito embolado, né? A Católica com 7, o Cruzeiro com 7, o Boca com 6 e o Barcelona com 3. Todos têm chance de classificação e os 3 primeiros colocados, Católica, Cruzeiro e Boca, dependem apenas deles para avançarem às oitavas de final, tá? O que acontece? Com esse empate de ontem do Cruzeiro diante da Católica, se o Cruzeiro for à La Bombonera e vencer o Boca dia 19, ele está matematicamente classificado às oitavas de final. Se ele for à La Bombonera e empatar com o Boca, ele vai precisar de uma vitória sobre o Barcelona na última rodada no Mineirão para ir às oitavas de final. Segue dependendo apenas dele. Se o Cruzeiro vai à La Bombonera dia 19 e perde para o Boca, ele passa a depender de resultado, e aí seria empate, no mínimo. Ou da Católica dia 21 contra o Barcelona em Santiago, sendo que se o Cruzeiro perde para o Boca em La Bombonera, a Católica vencendo o Barcelona, ela se classifica matematicamente às oitavas de final, ou na última rodada de um empate, pelo menos, em La Bombonera, no jogo entre Boca e Católica. Sendo que a Católica pode chegar a esse jogo já classificada se ela tiver vencido o Barcelona. Então, quer dizer, para o Cruzeiro não depender de ninguém, ele precisa pontuar em La Bombonera. Se ele perder para o Boca,
ele vai precisar de empate da Católica contra o Barcelona em Santiago, ou na última rodada de um empate da Católica contra o Boca ou de uma derrota do Boca em La Bombonera para a Católica, sendo que se o Boca tiver vencido o Cruzeiro, ele joga contra a Católica por uma vitória para se classificar. E o Cruzeiro em La Bombonera, vamos lá no retrospecto, 7 jogos, uma vitória em 94, um empate na Supercopa de 96 e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro fez um gol jogando contra o Boca em La Bombonera. Inclusive o gol é do Fabrício Guerreiro, na Libertadores de 2008. Então quer dizer, 19 de maio, eu encaro como a decisão do Cruzeiro na Libertadores. Tomara que o clube crie a Operação La Bombonera. Precisa levar um time saudável para brigar muito em Buenos Aires, porque o Cruzeiro depende só dele. Mas esse jogo de La Bombonera, eu, matematicamente, encaro como uma decisão. Uma derrota pode custar a eliminação do Cruzeiro nessa fase de grupos. Vamos confiar que o Cruzeiro vai lá e não vai perder para o Boca. Mas precisa ter um time competitivo e um time muito mais forte do que vem mostrando nessa fase de grupos da Libertadores. Ô Ale, pelo que eu vi do Boca até aqui, eu assisti, óbvio, o jogo contra o Cruzeiro, estávamos no Mineirão, assisti o jogo inteiro do Boca contra o Barcelona de Guayaquil. O Boca é um time muito físico, de muita marcação, mas do meio pra frente tem nada demais. Eu acho que o Cruzeiro busca a vitória ou esse pontinho importante necessário na Argentina, Lê. Mas para isso, acho que é muito importante isso que o Simões falou, de estar muito saudável, né? Então a administração desse time titular vai ter que ser muito cuidadosa, né? Por exemplo, para Salvador contra o Bahia, no sábado à noite, eu já não iria com os mesmos jogadores. Porque esses caras estão jogando seguidamente há muito tempo. Vale a gente lembrar, né, o Tiagão, se você pegar aí os campeões estaduais, a maioria não jogou com o time titular em boa parte dos seus campeonatos regionais. O Cruzeiro não. O Cruzeiro desde muito cedo, talvez tirando ali 2, 3 rodadas no máximo do Campeonato Mineiro, no mais jogou com o time titular, porque tinha aquela pressão em cima do Tite, tinha o desejo da direção de ganhar o Campeonato Mineiro, enfim. E de lá pra cá, acumulou. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Então existe um desgaste muito grande, vários jogadores jogando muitas partidas seguidas, né? E com essa condição aí de próximo da zona do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento, a pressão é ainda maior e o desgaste nem se fala. Então, para Salvador, eu já iria com uma equipe alternativa, para estar bem, para decidir contra o Goiás em casa a Copa do Brasil. Aí estudar muito o que fazer contra o Palmeiras, jogando lá em São Paulo, para estar muito inteiro contra o Boca Juniors. Vale lembrar que o Boca é a maior esperança da Conmebol que um brasileiro não ganhe mais uma vez a Libertadores. Para quebrar a sequência de brasileiros. Exatamente. A maior esperança que tem a Conmebol é o Boca Juniors. Fala, Simões. Não, Thiago, o Ale falou aí da questão do brasileiro, de Salvador, desse jogo. O Cruzeiro agora enfrenta o Bahia, que é o 6º colocado fora de casa, e depois o Palmeiras, que é o líder, tá? Se o Cruzeiro não vencer o Bahia no sábado, 9 da noite, lá na Fonte Nova, no domingo ele pode voltar à zona de rebaixamento, e isso com um empate. Se o Santos vencer o Bragantino, jogo às 6h30 na Vila Belmiro, e o Corinthians bateu o São Paulo num clássico que será disputado também às 6h30 na Neoquímica Arena. Então o Cruzeiro empatando com o Bahia, ele fica na dependência de Santos e Corinthians não vencerem, porque se isso acontecer, ele volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, numericamente a pressão é grande no Campeonato Brasileiro. E é incrível como uma... Voltamos aqui de Santiago, no Chile, onde deixou há pouco a delegação do Cruzeiro em direção a Salvador, tendo uma quinta-feira de trabalho apenas regenerativo, muito leve, pouco tempo de preparação até o próximo duelo, que é o Campeonato Brasileiro, de novo na pauta. Finaliza a preparação nesta sexta-feira em Salvador. Não tem Arroio, que foi expulso no clássico, também não tem o Kaique, que também recebeu o cartão vermelho. Para a vaga do Arroio, lutam pela vaga o Kaique Kenji, também o Wanderson. Vamos ver as possibilidades que tem o técnico do Cruzeiro. Na esquerda pode ser improvisado mais uma vez o Cauã Moraes. O Cruzeiro que volta suas atenções para a Copa Libertadores apenas
apenas no dia 19 contra o Boca na Argentina. Mas até lá tem desafio pelo Brasileiro contra o Bahia. Na próxima semana, terça-feira, tem o Goiás pela Copa do Brasil. Tem o Palmeiras no dia 16 também em São Paulo, aí rumo à Argentina, mas um ponto somado e o Cruzeiro pro jogo contra o Boca não vai ter o Arroio, que assim como é desfalque pro próximo sábado contra o Bahia, desfalque também pela Copa Libertadores, o Cruzeiro já voando para o Brasil, rumo a Salvador, Thiago. Valeu, Rubens Júnior. O Cruzeiro já voltando ao Brasil para voltar também ao Brasileirão. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Quero agradecer a todo mundo aí que curtiu o vídeo, né? Que assistiu até o final, tá? Deixa o like, a gente sai do vídeo, a gente pede com muito carinho. Isso aí ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Então, conto com vocês, tá? E você que tá chegando agora, não se inscreveu e não conhece o canal também, fiquem à vontade aí, tá? Eu já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo, tá bom? Se inscreva e deixa o like também de vocês, o like é muito bom pra gente, que ajuda o canal a crescer, e a gente sempre vai continuar aqui trabalhando firme e forte para estar sempre informando vocês. Pessoal, lembre-se sempre, tá? Ative o sininho, você que está chegando agora, ative o sininho, tá? E você que está aí com a gente esqueceu de ativar o sininho de notificação, ativem aí o sininho de notificação, tá? Para toda vez que sair um vídeo, o YouTube vai estar sempre avisando vocês que tem notícias atualizadas aqui no canal, tá bom? Então fiquem à vontade também para estar deixando as informações aí no espaço de comentário, tá? Das suas opiniões. O que vocês acham em relação aí o Cruzeiro na Libertadores, tá? No Brasileirão, a situação do Cruzeiro, né? Fugindo aí o máximo possível aí da zona do Z4. Então, deixa aí a opinião de vocês em relação também à polêmica, né, da expulsão aí do Arroio. Fiquem à vontade, gente. Esse canal aqui ele foi criado para vocês, então participem aí, tá? Deixe o comentário de vocês. É importante, a gente olha todos os comentários, tá bom? Então ajude o canal a crescer, que assim o YouTube entende que o canal está sendo bem relevante aos torcedores do Cruzeiro e vai alcançar buscando mais torcedores do Cruzeiro e fazendo desse canal um canal gigante, tá bom? E a gente conta muito com vocês, tá bom? Eu quero agradecer também a todos a preferência de estarem aqui nesse canal, porque são, né, diversos canais aí do Cruzeiro de notícias e vocês estão justamente aqui no nosso, e eu agradeço demais, com muito carinho, agradeço a todos aí pela essa força aí, tá, de estar com a gente. Então, fiquem à vontade, que esse canal aqui traz notícia todos os dias para vocês, de domingo a domingo, tá bom? Então, fiquem à vontade, esse canal foi para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Vou ficar atento às notícias, qualquer coisa a gente está atualizando vocês aqui no canal. E assim, quem ativou o sininho de notificação, o YouTube vai estar notificando vocês que tem notícia atualizada, tá bom? Vou ficando, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!